nome de Jesus Cristo, é o que nós pedimos assim hoje, no nome de Jesus, estamos te agradecendo. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. E saindo foi, como de costume, para os montes das Oliveiras, e os discípulos acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra, e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não seja, ou não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levantai e orai, para que não entreis em tentação. Oremos. Soberano Deus,
Nós somos tão frágeis. Nós necessitamos da tua glória. Nós necessitamos, Senhor, ser alimentados por ti nesta noite. Então alimenta-nos nesta noite. Renova a nossa vida, Espírito Santo. Alimenta a nossa alma, Senhor. Tudo me cala. Precisamos de Deus. A tua igreja precisa. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Quem veio adorar o Senhor? Ele está aqui neste culto de Santa Ceia. O apóstolo Paulo, ele falou algo importante. Todas as vezes que nós se reunimos para tomar a ceia do Senhor, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Estamos diante de um memorial. Tem igreja que faz de 6 em 6 meses. Tem umas que é de ano em ano. E tem umas que são de mês em mês. Para relembrar o sacrifício de Jesus Cristo. Para relembrar o tão grande amor de Deus para comigo e para com você nesta noite. A Bíblia diz que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Deus amou o mundo, como Deus amou o ser humano, porque nós estávamos distanciados de Deus, afastados de Deus. A Bíblia diz que o homem se distancia de Deus. Ele cai da inocência. Em Gênesis capítulo 3, vamos saber a história. Deus coloca eles para cultivar o jardim. E eles caem da inocência. E quando eles caem, a Bíblia diz que entra a morte e o pecado. E agora o que fazer? Deus diz que da semente da mulher nasceria um que pensaria na cabeça da serpente. Nasceria um que derrotaria o diabo. Ou seja, trazia ao ser humano a reconciliação para com Deus. Porque o homem está afastado de Deus. Somente através de Jesus é que o homem vem a se reconciliar com Deus Todo-Poderoso. E como Deus fez uma promessa, nenhum profeta, nem rei, sacerdote poderia ter feito ou fazer o que Jesus fez. A Bíblia diz lá em Isaías 53: quem deu crédito à nossa pregação? Foi subindo como o braço do renovo numa terra seca. Da mesma forma, ali está falando da vinda do Messias. Isaías 53, ele mostra como era o nosso Salvador. Se você lá ler e entender, ele não tinha formosura, ele não tinha beleza alguma, era homem indigno entre os homens, e ninguém olhava para ele, o desprezava. Olha como era o nosso Salvador. Nós
Dos 12 aos 30 anos, fala nada, a mocidade, a juventude, não tem nada revelado sobre isso. Passa 18 anos e perde. Ele vem com 30 anos. E ele veio para ser batizado por João Batista. A Bíblia diz que João Batista, primo de Jesus, 6 vezes mais velho do que Jesus, está no Rio Jordão, batizando o batismo de arrependimento. Em João capítulo 3, versículo 11, ele diz: eu vos batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar a sua sandália, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz que Jesus vai ser batizado por João, e João diz: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus diz: deixa-se cumprir a lei e os profetas, tinham que se cumprir. Jesus é batizado. Lá em Mateus capítulo 4, diz que quando ele é batizado, ele é levado pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo no deserto. E ele passa 40 dias e 40 noites, jejuando, orando. E a Bíblia diz que quando passa os 40 dias, vence o tentador. Jesus vence a tentação. Jesus vence o diabo na palavra. Aí começa o ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi um ministério diferente dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei que estavam ali naquela época. Por quê? Porque eles falavam e não cumpriam aquilo que eles mandavam. Aí Jesus chega, Jesus vem fazendo algo diferente, vem dando a mão, vem levantando, vem restaurando, vem levantando pessoas que estão caídas, vem curando pessoas que estão doentes, e aquilo vem incomodando aquelas autoridades, porque Jesus veio dar vida a quem não tem. Quem crê que Jesus está aqui nesta noite? Jesus veio mostrar a diferença. Jesus mostrou a diferença. Aonde Jesus ia, aonde Jesus passava, se tivesse alguém precisando de alguma coisa, se tivesse alguém acometido de uma enfermidade, se tivesse alguém com demônio, Jesus expelia o demônio, curava as enfermidades, dava oportunidade, restaurava a vida. E ele está aqui nesta noite, o meu Senhor e o meu Senhor neste lugar, nesta noite. Jesus Cristo, ele não mudou, ele ainda é o mesmo, ele ainda restaura, ele ainda cura, ele ainda batiza com o Espírito Santo, ele ainda faz milagre. Jesus não mudou, Jesus ainda está aqui nesta noite, Jesus está neste lugar para restaurar a minha vida, para restaurar a tua vida. Ele é o meu Senhor, ele é o teu Senhor nesta noite, e eu sinto a graça dele aqui neste lugar, eu sinto a presença de Jesus Cristo de Nazaré nesta noite. Quem precisa de Jesus aqui nesta noite? Ele ainda continua fazendo milagre. Jesus anda pelas ruas de Jerusalém, chama-se 12 discípulos para estar ao seu lado. Esses 12 multiplicam para 70, e esses homens são designados para fazer a obra do Senhor. Como a Bíblia nos diz, e como nós somos entendedores e conhecemos, passa-se
após 3 anos, Jesus começa a se revelar para os discípulos. Jesus começa a dizer: daqui uns dias vão me matar, daqui uns dias você entrega a morte. Os pecadores, nós todos conhecemos a história, os 12 estão ao seu lado. Pedro diz assim: Senhor, não vai acontecer isso contigo, eu vou estar contigo, Senhor. Não vai, eu não vou deixar, eu vou morrer até contigo. Pedro, audacioso, Pedro, a personalidade de Pedro, o homem que era precipitado em palavra, ele diz assim: eu vou morrer. Não vai acontecer nada, eu vou dar contigo. Jesus olha para ele e Jesus diz assim: Pedro, quando o galo cantar 3 vezes, tu me negarás. Pedro olha e diz: não, Senhor. Jesus vai e olha para os discípulos, pede os discípulos para preparar a Páscoa, preparar a última Páscoa dele. Agora é diferente. Jesus agora está sentado com os 12. Jesus lava os pés dos 12. Quando Jesus lava os pés dos 12, Jesus revela algo mais profundo. Jesus olha para os 12 e diz: um de vós há de me trair. Jesus conhece as coisas. Jesus sabia quem era que ia trair ele. Mas eu quero trazer aqui nesta noite o começo desse sofrimento. Anda com os 12, 3 anos, praticamente 3 anos e meio. Aí ele olha para os 12 e diz assim: um de vocês vão me trair. Como é que não está o coração de Jesus? Como é que Jesus estava naquela hora? E ele disse: aquele que meter a mão no pão e meter no prato e negar comigo, esse é o traidor. Aí um começa a dizer: sou eu, Senhor. Aí o outro: sou eu, porventura. João, discípulo amado, diz a Bíblia em alguns textos, em algumas traduções, que ele encosta o peito, encosta a cabeça no peito de Jesus. Aí diz assim: sou eu, Jesus. Aí Judas olha para o Senhor e diz assim: sou eu. Aí o Senhor diz assim: vai e faz o que tu tem que fazer. A Bíblia diz que na mesma hora o diabo entra no coração de Judas. Na mesma hora Satanás entra no coração de Judas. E Judas sai dali para quê? Para atrair Jesus. Aí Jesus vai para onde? O Getsemane. Para onde? Para quê? Para orar. Jesus agora ele não vai orar para curar o enfermo, não, irmão. Jesus agora ele vai orar não para levantar um paralítico. Se você vê todas as vezes na Bíblia que Jesus subiu ao monte e descia, no pé do monte, já lá embaixo, já tinha doente, paralítico, para ser curado. E ele curava todos, só não aqueles que eram incrédulos, mas a Bíblia diz que ele curava todos, dava vida a todos. Mas agora ele vai orar diferente. A oração de Jesus agora é diferente. Há uma oração, se nós analisarmos, ele está sofrendo. Jesus está sofrendo. Será que nós já pensamos nisso? Será que nós já analisamos o sofrimento dele? A angústia dele? Porque
angustiadamente triste até a morte. Quem já passou por angústia aqui? Quem já ficou angustiado? Mas foi até a morte? Você já sentiu uma angústia da morte? Quem sentiu, sabe? Jesus sentiu. Por que ele ficou comigo por você nesta noite? Será que você pode agora analisar e pensar o sofrimento dele por mim, por você? Será que você pode agora analisar o que o meu Senhor, o teu Senhor, passou por mim, por você, que quando a vida a Bíblia diz que ele vai, e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai, para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou de um tiro de pedra, outro de um arco de flecha, e se ajoelhou e orava dizendo: se queres passar de mim esse cálice. Jesus pediu para passar. Olha, Jesus, como Deus, ele viu o sofrimento que ele ia passar. Nós não sabemos que nós vamos passar daqui a 10 minutos, a não ser se Deus revelar e mostrar. Mas Jesus sabia o que ele ia passar. Jesus sabia do sofrimento. Sabe o que Jesus estava orando e vendo aqui? A chicotada, os murros, as cuspidas. Sabe o que Jesus estava olhando e vendo? Ele sendo arrastado, ele apanhando. Aí ele olhou para o céu e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus pediu para passar. Ele não queria sofrer aquele sofrimento. Quem é que quer apanhar aqui? É muito corajoso. Mas quem é? Vamos ver comigo. Jesus estava olhando o quê? Um chicote chamado azorraio. 7 horas e 12 tiras. Em cada tira tinha osso, fundo. Imagina aí. 40 chicotadas menos um. E alguns historiadores falam que dava para ver as vísceras entre as suas costelas. Já parou para pensar nisso? Cada chicotada que batia puxava um pedaço de carne. Cada chicotada vinha outra. Não era 4, era 40. E se nós estudamos a história de Roma, quem era castigado pelo soldado romano, eles não tinham piedade. Eles não maneiravam a mão. Será que nós já analisamos e pensamos nesse sofrimento? No topo, ajoelhado e o chicote nas costas. Aí às vezes, irmão, nós não damos valor a isso.
Às vezes isso nós não valorizamos. Nós somos seres humanos, somos ruins. A Bíblia diz que o homem é mau. Porque se o homem valorizasse a igreja no mundo todo, não caberia, gente. Quem está entendendo aqui nesta noite? Eu quero que você medite comigo. Um momento de sofrimento e de dores dele. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 27, versículo 27, o soldado pega o meu Senhor e começa a se escarnecer dele, começam a cuspir nele. Quem já levou uma cuspida aqui? Quem já levou? Eu já levei. Não é bom não. A gente fica triste. Fica ouvindo. Fica zangado. É ou não é? Quem já levou sabe. Agora imagina o meu Deus Senhor, soldado, tudo cuspindo nele. Mateus 27 e 27. Olha o que diz. 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o Pedróio, reuniram-se de todo aquele apóstolo, desposando as suas vestes, cobriram-se com mantos e descendo uma coroa de espinho, puseram na sua. Desceu o quê? Uma coroa. Como era essa coroa? No deserto, naquela época, tinha um espinheiro. Alguns dizem que esse espinheiro era de 14 a 15 centímetros. Um soldado abençoado foi lá, quebrou e fez a coroa. O meu Jesus já estava o quê? Com chicote nas costas. Colocaram um manto novo, uma veste do rei novo, sobre a ferida. Presta atenção. E ele estava ajoelhado, aí ele se ajoelharam diante dele, pegaram a coroa feita, colocaram na cabeça e bateram com um caniço. Imagine comigo, aonde os espinhos entraram? Mais furado entrou no caminho entre o céu. Seja sincero, só colocar o espinho na cabeça da vontade de morrer, não. Já dizia, para, não aguento mais. Era ou não era? Mas ele não. A Bíblia diz que ele foi levado como ovelha, como cordeiro mudo ao matador, e não abriu a sua boca. Para ele, você está aqui nesta noite adorando ele. Bateu! Oh, irmão. Desceram uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça, e na sua mão direita um caniço, e ajoelhando diante dele, cadecendo: salva-te, rei dos judeus! Salva! E cuspiram nele.
Você não sente nada hoje, nessa noite, pelo sofrimento do teu Senhor? Aí passa, toda semana sempre passa esse filme, né? Um Jesus lindo, maravilhoso, de olhos verdes, duas furadas um do lado e do outro não. Ele foi mutilado, foi torturado, mutilado com o corpo, blasfemado Deus. Aí hoje, pastor, eu acho isso, hoje eu vejo assim, o povo blasfema demais das coisas de Deus, faz piada com as coisas do Senhor. Até às vezes a gente ri, mas ali as coisas de Deus não tem mais reverência. Deus está olhando do alto céu e vai ter o julgamento dele nessa terra. O meu Senhor não merece isso. A cruz, a chicotada, ele não merecia, mas ele fez isso tudo por amor a mim e a você nesta noite. Cadê aquele que ama o Senhor e adora Ele aqui nesta noite? Ele padeceu, Ele sofreu por mim e por você nesta noite. Cuspiram nele. Depois que cuspirem, a Bíblia diz, depois que cuspiram nele e ter esclarecido, despediram o manto e vestiram as suas próprias vestes. Jesus estava com o manto aonde? Nas suas costas. Agora vamos parar um pouquinho aqui para analisar. Quem já cortou o dedão do pé? Quem já levou o corte do dedo do pé? Quem já rolou um pano? Eu me lembro que quando era pequeno eu quebrava a unha e botava um panozinho. Jogando bola da rua, pequenininho, né? Aí ficava aquele quebrado e tacava o pano. O sangue ficava pregado aonde? No pano. Quando puxava, dor. Não sentia ou não sentia dor? Agora imagine um pano em cima de umas costas toda ferida. O sangue aqui seco e o soldado puxa. Quem já pensou nisso? Ele sentiu mais uma dor. Puxado. Vazou mais sangue. A dor aumentou. Mas ele não abriu a boca. Esse foi um dia. Tenho pregado muito em Santa Ceia. Isso. Porque hoje ninguém mais prega em Santa Ceia sobre a morte dele, sobre a ressurreição. O povo não tem mais essa mensagem. Paulo disse todas as vezes que reunidos em celebrar a ceia, anunciai a morte dele, o sacrifício dele, até quando ele vier. Cadê aquele que está entendendo nessa noite? É noite de reflexão, irmão. É noite de eu e você parar
Jesus. Cadê aquele que sofre por Jesus? Vale a pena. Porque tudo que nós passamos foi pouco e é pouco. Pelo que o meu Senhor fez por mim e por você. A Bíblia diz que arranca. Aí em seguida leva ele para ser crucificado. Vai começar uma trajetória por meio à rua de Jerusalém, até ele sair de Jerusalém e chegar no lugar chamado Gólgota, ou Caveira, que era o monte onde ele foi crucificado. Por que chama Gólgota ou Caveira? Porque se você ver um mapa geográfico, aonde Jesus estava em três ladrões é igual a caveira. Até isso. Mas antes de chegar lá, ele vai carregando a cruz, e a cruz não era de quem? De Barrabás. A cruz não era de Jesus, era de Barrabás. Porque a cruz foi feita para Barrabás, não era para Jesus. Jesus foi para a cruz por causa também da covardia de Pilato. Jesus passou por vários julgamentos, foi para Caifás, foi para Herodes, volta para Pilato. Aí a Pilato, como covarde, com medo de perder o lugar, lava as mãos e diz: eu estou livre do sangue desse inocente, e caia sobre vossos pais e vossos filhos. Aí ele disse: na festa nós temos direito de soltar um prisioneiro. Aí ele disse: quem quer que vos solte? Barrabás ou o rei dos judeus? Jesus Cristo. Aí a multidão, sendo lubrificada pelos sacerdotes, diz assim: Barrabás. Barrabás. E a multidão querido, solte Barrabás. E Jesus não. Aí ele vai e carrega a cruz. Agora o que me interessa é a parte disso. É que Jesus, antes de carregar a cruz, todo ferido, todo sangrentado, ele salva da morte. Ele traz vida a um ladrão. Até aí Jesus está salvando vida. Porque ele veio salvar, não importa que seja. Jesus pega a cruz e sai caminhando. Olha o sofrimento. Você pode estar pensando aqui nesta noite: por que o pastor está falando isso? Porque é noite de reflexão. É noite de nós refletirmos no que nós estamos fazendo. Você passou um mês para chegar até aqui. Você passa um mês, quando você toma ceia, mais um mês você vence lutas, barreiras, vitórias, vence problemas. E quem vence contigo é Ele, não é Senhor. Então agradeça a Ele por mais um mês. Agradeça que você está vivo aqui nesta noite. Agradeça que você se levantou, sentiu o ar que você respira. Agradeça a Ele que Ele te deu outro dia de vida. Cadê quem está agradecendo nesta noite? Porque muitos hoje quiseram estar aqui, quiseram até se acordar, mas não conseguiram. E
Jesus te deu esse privilégio, me deu esse privilégio. Temos que segurar com Ele. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Você pode agradecer a Ele aí, você pode agora, em nome do Senhor, por gentileza, sentir ou então entrar numa dimensão espiritual agora e dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, obrigado, Senhor, porque sem ti eu não estaria aqui nesta noite. Nós não poderíamos estar aqui. Ele está aí andando pelo caminho de Jerusalém. A Bíblia diz no versículo 32 de Mateus 27: e saíram ao encontro a um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. Jesus está carregando a cruz, mas ele estava tão fraco, porque perdeu sangue. Jesus perdeu muito sangue, apanhou, e agora ele está fraco. Eu creio que ele tombava com a cruz, que era pesada, não era dele, era maior do que ele. Ele tombava para um lado e para o outro. E aí alguém diz assim: temos que botar alguém para ajudar ele. Aí encontraram um homem sirineu, né? E ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Eu vou abrir um parente aqui nessa noite, que vai quebrar um tabu tão grande aqui. Tem uma palavra que às vezes dói no meu coração. A pessoa diz assim: ó, crente 6 horas. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu essa palavra? Crente 6 horas. Esse irmão só pede oração, essa irmã só pede oração. Parece um crente 6 horas. Não é? Mas eu imagino assim: se um homem ajudou Jesus a carregar a cruz, por que nós não podemos ajudar o nosso irmão na oração? Orai uns pelos outros. Mas nós estamos vivendo uma época de vida, leva para a cruz é tua, mas Jesus não ensinou assim. Nós temos que orar uns pelos outros, ajudar um ao outro, porque o mundo é mau. Até Jesus vier, vamos passar por luta, por prova, e temos que estar unidos. A Bíblia diz: quando isso vier, que os irmãos vivam em união. Quem está entendendo aqui nesta noite? Ajude teu irmão na oração. Ajude a teu irmão a carregar. Nós temos que pegar a nossa cruz e seguir. Mas tem momento que está tão pesado. Tem momento, se alguém pede uma oração a você, é porque sabe que Deus vai te ouvir e vai te dar vitória através de você. Ore pelo seu irmão, ajude em oração. Quem está entendendo, né, gente?
quis beber. Em vez de dar água, ela veio com fé. Você já pensou nisso? Já analisou tudo isso? Vamos ser sinceros. Tem momento que nós nem lembramos nem de Jesus. Tem momento que nós estamos tão desapercebidos que nós não lembramos disso. É tão provável que a Bíblia diz que o Senhor vai vir na hora que não penseis. Aquela hora que você está tão desapercebido, nem lembra que é grande. Aí Jesus veio. Aí fica. É forte. Naquela hora que a Bíblia diz assim: ireis, mas não. Às vezes pode ligar, mas não pode. Aí você entra, vai e peca logo. Naquela hora que você xinga, naquela hora que você se arma, naquela hora que você quer brigar com o irmão. Aí a pessoa já diz. Aí como é que a gente vive? Porque tem essa hora, tem esse momento, e nós sabemos que passamos isso, mas a Bíblia diz também, 1 João capítulo 2, versículo 1: filhinhos, não pequeis. Se vós pecar, vós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Quem crê nele aqui nesta hora, que é poderoso para nos perdoar os nossos pecados. Martim Lutero diz a história do diabo, chega para ele e diz: tu fez isso, tu fez aquilo, tu é pecador, tu é isso, tu é aquilo. E quando o diabo termina, Martim Lutero perguntou: terminou? Ele terminei, então não recebe e veja isso. Mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Quem crê nesse sangue aqui nesta noite? Oh, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar nesta noite. Quem foi purificado pelo sangue dele aqui? Quem foi? A Bíblia diz, ele diz assim: e depois de o crucificar, rebater as suas vestes, tendo-o assentado no guardado. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e a outra à esquerda. E o que ia passando blasfemava dele, meneando a cabeça, dizendo: ó tu que destrói o santuário em 3 dias, o reedifica e salva a ti mesmo, se é o Filho de Deus. Para nós terminarmos e iniciarmos, ele está na cruz. O da direita, o da esquerda blasfema. O da direita reconhece ele como Salvador. Ele diz assim: Senhor, vou entrar no teu reino, lembra-te de mim. Quem quer ir para onde Jesus está aqui? O ladrão reconheceu. Quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus olha para ele e diz assim: ainda hoje estará comigo
está também aqui nesta noite. Capítulo 11. Aleluia. Vamos ler o texto, depois vamos orar. Versículo 23. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça ao partir disso, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ou semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice. O cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeste em memória de mim. Porque todas as vezes que bebeste e comeste esse pão, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor dignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Amém? Os irmãos conhecem o texto. Então, irmão, os irmãos se examinem, olhem a si mesmo, falem com Deus, em nome de Jesus. Pastor, vai orar pelo pão. Quantas vão para cá em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Aqui nas nossas mãos aqui a bandeja com o pão e a bandeja com o vinho. Esse pão que o Dória também passou pela mão do passou pela fornalha, pelo fogo, e o vinho da mesma forma, também passou pela mão do pão, pisado. E hoje nós vamos orar pelo pão. A partir do momento que orarmos pelo pão, ele vai simbolizar a carne do Senhor Jesus, que foi rasgada, foi dilacerada ali na cruz do Calvário. E também o vinho, também representando o sangue de Jesus. A partir do momento que nós orarmos, ele vai simbolizar o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado até a última gota ali na cruz do Calvário. Mas a palavra diz que sem derramamento de sangue não existia perdão para o pecado. Nessa noite, em nome de Jesus, Pai querido, nós queremos, Pai, te apresentar, Senhor, o pão. Este pão que nesta noite, Senhor, no momento ao qual o Senhor abençoar, ele vai estar simbolizando a carne do teu Filho, meu Deus, que foi rasgada ali, dilacerada ali na cruz do Calvário. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, consagra, para que quando o teu povo, meu Pai, saia nessa noite, eles também possam receber força, receber, meu Deus, graça, receber, meu Deus, cura interior, cura física e mental também. Abençoa também, Pai, nesta noite, Senhor, o vinho, Senhor, consagra, em nome de Jesus, para que quando o teu povo, meu Pai, nessa noite tomar, eles possam se sentir, meu Pai, firme na tua presença. Assim abençoa o pão e o vinho, em nome de Jesus. Amém? Na hora de levar o homem aqui, ele pegou o carro do cristão. Aleluia! Você pode adorar a Jesus? Número 39, rapaz. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja
Todos receberam? E tenta pegar essa parte disso, tomar e comer. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso toda vez que comerdes em memória de mim. Semelhantemente também depois de sair do bocado, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazer isto toda vez que beberdes em memória de mim. Estão todos autorizados a cear nessa noite, em nome de Jesus.